Bom, a gente viu que para poder uma informação ser adquirida sem o contato físico, somente por meio da radiação eletromagnética. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, as ondas mecânicas, som, por exemplo, você está me ouvindo por um detalhe. Existe um microfone aqui, eu falo, perturbo o ar que está próximo à minha boca, essa onda se propaga, chega até o microfone, isso é codificado, você me ouve e entende o que eu estou falando. Se a gente entrasse numa câmera de vácuo, aqui, suponha que eu conseguisse sobreviver a uma câmera de vácuo, você continuaria me vendo, mas não me ouviria. Por quê? Porque não teria ar para a propagação desse som. Agora, a luz não. A luz, ela caminha. A radiação eletromagnética, ela caminha independente da presença de uma matéria interposta. E ela é uma junção de dois campos. Um campo elétrico, que é essa componente E, aqui em azul, e então seria esse vetor campo elétrico, seria esse E aqui, e um campo magnético, que seria aqui representado pelo vetor B, né? Esse em vermelho. O que a gente percebe? Propagação, uma onda perpendicular à outra, e a gente, quando tem um sistema de geração alternada, de corrente alternada, você tem a formação de campos elétricos e magnéticos, né, que se oscilam ali em função de uma direção de propagação, que é esse eixo X aqui, e oscilam em Y e Z, né, um perpendicular ao outro. Vamos entender um pouquinho essas estruturas aqui da radiação eletromagnética. Eu falei ainda há pouco que ela se propaga, e você viu ela se deslocando, então aqui seria a direção de propagação. Direção de propagação. Esse eixo aqui em vermelho é essa estrutura. Bom, eu vou isolar um dos campos, porque a gente tem um elétrico e um magnético, o que serve para o elétrico serve para o magnético também, então o que eu pontuar aqui serve para os dois, tá? Eu vejo o seguinte, eu tenho a propagação aqui da onda, ela vai se deslocando, vai se propagando nesse eixo, e ela se desloca na velocidade da luz, certo? Então aqui a velocidade de deslocamento é a velocidade da luz, né, que é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, tá? Beleza, nós vamos considerar isso como uma constante, então tudo bem. Primeira coisa que a gente tem aqui, nessa parte de cima, a gente chama isso daqui de crista, ou pico, e a parte de baixo a gente chama de vale. Existe desse eixo de propagação, essa direção aqui de propagação, ela se dá ao longo de um eixo, certo? Esse eixo de propagação, a gente tem aqui, se a gente for analisar, uma distância do eixo de propagação até o pico, que me dá a amplitude da onda. Amplitude. Mesma coisa aqui, certo? Aqui também é amplitude. Beleza. Eu preciso de mais dois conceitos para o que a gente vai discutir hoje. Primeiro, eu falei lá que o fluxo radiante refletido era a letra L, lambda, ou seja, L, comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? A distância de uma crista a outra, a distância de um vale a outro, ou a distância de um vale a uma crista, tudo isso me dá o que eu chamo de comprimento de onda, que é expresso pela letra grega lambda, comprimento de onda. Por quê? Porque a radiância ela vai ser observada em cada um dos comprimentos de onda. Elas ocorrem sempre, né, de uma forma específica em cada comprimento de onda. Beleza. E quando eu pego um conjunto de um pico e de um vale, eu tenho algo que é chamado de ciclo de onda, que a gente vai utilizar mais à frente, tá? Então,
que eu preciso saber quando eu começo a trabalhar com radiação eletromagnética? Que é um campo elétrico que se propaga, um campo magnético que é perpendicular a ele, são integração de duas forças. O motor elétrico você gera, a partir de uma bobina, né, num ímã, você gera um campo elétrico, ou seja, a partir de um campo magnético você gera um campo elétrico. Se você ligar uma corrente num fio, você vai gerar um campo magnético nele, ou seja, eles estão interligados. E a gente tem alguns elementos que são importantes. As cristas ou picos, os vales, a amplitude, o comprimento da onda e o ciclo de onda.